Olá, estudante do oitavo ano. Neste vídeo, nós vamos falar de comparação de números racionais. Dá uma olhada lá comigo. Cada número racional ocupa um lugar na reta numérica, certo? Então, nós temos aqui um pedaço da reta numérica e nós temos alguns números ilustrados ali, né? 1/2 bem na metade entre o 0 e o 1, né? O 3/2, que equivale a 1,5 entre o 1 e o 2, e assim por diante, certo? Dados dois números racionais diferentes, como é que eu defino quem que é o maior e quem que é o menor? Precisamos pensar um pouquinho. Ó, se eu pegar como exemplo 3/2 e 1/2, o 3/2 vai ser maior do que 1/2. Veja, o denominador é o mesmo, o que me diz que os pedacinhos que eu estou estudando, eles são do mesmo tamanho, certo? No 3/2 eu considero 3 pedaços, no 1/2 eu considero um pedaço. Portanto, o 3/2 é a quantidade maior, certo? Essa diferença na quantidade permite a gente entender quem que é um número maior e quem que é um número menor, certo? E a partir de saber quem que é o maior e quem que é o menor, você consegue estabelecer a relação de ordem, que está associada com quem? Justamente com a reta numérica. Você não precisa desenhar a reta numérica sempre para definir quem é o número maior e quem é o número menor. Basta você pensar nas quantidades. Então veja, para comparar dois números racionais, o que a gente precisa? Trabalhar com frações que tenham o mesmo denominador. Por que tem que ser o mesmo denominador? Para que os pedacinhos que eu estou considerando sejam do mesmo tamanho. Nesse caso, o maior numerador é a maior fração. Ou então eu tenho que trabalhar com números decimais. Por quê? Porque daí eu consigo observar em qual casa decimal um número supera o outro. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. A altura dos homens e a altura das mulheres em 3 países. Repare, ó, o 1 é a parte inteira dos 3 números. Agora aqui eu tenho 8 no décimo, aqui eu tenho 7 no décimo e tenho 6 no décimo. Portanto, quem que é o maior? O 1,83, que é o maior décimo que a gente tem, certo? E se os décimos fossem iguais? Eu ia ter que comparar os centésimos, comparar os milésimos e assim por diante. Tudo bem? Então, continuando. Agora, se eu tenho 3/4 ou 4/5, quem que é o maior? Aqui eu fiz um desenho para mostrar para você. O desenho ele está perfeitinho, ó. Repare que eu tenho 2 retângulos do mesmo tamanho e os pedaços são iguais. Aí eu percebo que o 4/5 por um pouquinho, ele é maior que 3/4. Agora, na prática, como é que eu faço isso? Ou eu vou igualar os denominadores, ou eu vou transformar nos decimais. Quando eu transformo em decimais, eu vou ter o quê? Que o 3/4 é 0,75. E o 4/5 é quanto? 0,8 ou 0,80. Portanto, o 4/5 é o maior, certo? Então, transformar em decimal é sempre uma boa para saber qual fração é a maior. Então, se a forma for fracionária, veja bem, os denominadores eles têm que ser iguais. Se eles forem iguais, quem tem o maior numerador é o maior número. Se eles forem diferentes, eu preciso trabalhar com frações equivalentes, em que o denominador seja igual, e daí eu olho os numeradores. Beleza? Se a forma for decimal, eu olho primeiro a parte inteira. Se a parte inteira, a que tiver parte inteira maior, é o maior número. Se as partes inteiras forem iguais, eu vou para onde? Eu vou para o décimo. Ó, maior parte decimal, maior número. Se eles forem diferentes, a parte inteira maior é a que é o maior número. Certo? Quando as partes inteiras são iguais, eu tenho que olhar décimos para ver quem que é o maior, ou então os centésimos, ou então milésimos. Aonde a primeira casa que aparecer em que um algarismo é maior do que o outro, eu defino quem é o número maior. Certo? Então, dessa maneira, você transformando os números racionais em números decimais, transformando na forma decimal, você vai poder visualizar com mais facilidade quem é o número maior, comparando a parte inteira para ver quem é maior. Se elas forem iguais, você compara os décimos. Se elas forem iguais, você compara os centésimos, até você ver qual que é o número maior. Beleza? Dito isso, neste vídeo nós trabalhamos a comparação de números racionais. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até breve!